E aí pessoal da net, aqui é o Felipe de novo no canal Mundo Ceia. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre um assunto que é bem discutido nos grupos, tá? É um assunto que é bem discutido, porém é um assunto que é discutido muitas vezes sem informação, sem dados, né? Às vezes pelo que as pessoas acham, pelo que as pessoas percebem de discussão, né? Pelo que as pessoas percebem os outros em sua volta falando, mas às vezes sem uma visão proporcional, sem uma visão de proporção é, mundial das coisas, né? E isso aí faz bastante diferença. Então, por isso que hoje a gente vai fazer um vídeo sobre os spin-offs de Saint Seiya, os derivados de Saint Seiya, no caso, e se eles fizeram ou não sucesso. É isso que a gente vai ver agora, tá? Vamos lá. Bom, vamos começar falando, né, desde lá do começo, né? A gente vai falar dos derivados de forma linear, começando do primeiro derivado de Saint Seiya, que é o episódio G, né? O episódio G foi o primeiro derivado. Naquela época, nós ainda não sabíamos se o Kurumada ia considerar os spin-offs como parte da história ou não. A gente não tinha muita ideia disso, né? Só tinha o clássico, o Tenkaihen, que ainda não tinha sido cancelado, e o episódio G, a gente não tinha muita ideia, né? Apesar dele ser esquisito, o jeito dele de contar a história é esquisito, os personagens têm um poder meio desproporcional, mas a gente não tinha tanta ideia, né? Nos debates mais antigos, algumas pessoas consideravam, outros não consideravam, né? Porém, o episódio G, ele teve no Japão um sucesso bem fraco comparado com o que poderia ser, tá? O episódio G ele nasceu na época em que estava saindo lá de Santuário em DVD. Ou seja, foi uma época de muito hype, né? E mesmo assim ele não conseguiu um sucesso grande, um mega sucesso. Ele teve todo o artifício, ele teve toda a base para ser um mega sucesso, mas ele não foi, tá? Nós não temos os números oficiais, tá? Porque não dá para achar o ranking Oricon, eu nem sei se o ranking Oricon existia naquela época, tá? Só tem especulação. Especula-se que os números dele tenham chegado ali aos 20 mil nos primeiros 10 dias para cada volume, mais ou menos, um pouco abaixo do número que o Lost Canvas foi, né? Se especula isso porque sabe-se que lá na frente o Lost Canvas foi vender mais, né? Do que o episódio G, tá? Sabendo disso, o episódio G ainda foi o suficiente para vender para fora do Japão, e fora do Japão sim ele vendeu muito. Tem alguns dados na França e na Itália de que alguns volumes venderam 50 mil, né, no mês, no mês ou no semestre. Bom, mas mais ou menos na época que lançava o volume, porque depois que lança não aumenta tanto as vendas assim, né? Então 50 mil mais ou menos em vários volumes, né? Tanto na França quanto na Itália, tá? Isso é informação oficial, tá? A Conrad também soltou informação na época que em determinado ano o episódio G foi o mangá mais vendido deles, né? Que mais lucrou no caso deles também, tá? Lembrando que ele era vendido a 12,90 na época. Então, fora do Japão, ele sim teve um sucesso grande, tá? Eu só não sei se mais, porque não dá para afirmar, ter certeza sobre os números do Japão, porque não tinha um ranking Oricon na época. E a Akita Shoten nunca soltou os números oficiais. Por isso que eu digo que se os números oficiais fossem muito maiores do que 20 e poucos mil, no começo, né, por volume, teria dado um número total grande e a Akita Shoten teria soltado os números, né? Mas ela não soltou. Bom, então é basicamente isso. Sucesso mediano que garantiu a sequência, episódio de Assassin e episódio de Requiem. Passando para o próximo, The Lost Canvas. The Lost Canvas foi um mangá que começou ali irmão com o Next Dimension, que é a obra canônica, né? Vamos lembrar que naquela época, Lost Canvas não tinha a pretensão de ser uma Guerra Santa inteira contada. Tinha a pretensão de ser só uma dramatização do tema do Alone. A ideia era essa. Então poderia ser que naquela época era para ser canônico? Poderia, até porque não seria uma coisa tão especial assim, né? Ia contar ali
a vida do Temi Alone e tal, né? E se você parar para pensar, o começo de Next Dimension é meio incompleto com isso. O volume 1 é muito corrido. Se você for parar para pensar, talvez a ideia fosse essa. Né? Que o Next Dimension ia pegar os pontos principais, eu acho que vamos detalhar, não sei como que seria esse dual angle aí. Mas, a partir do arco do Albafica, ele seguiu outro caminho, né? E as vendas, né? Até por causa da história, o pessoal gostou da história, gostou dos personagens, e por causa dessa ligação inicial do Dual Angle, o Lost Canvas é o mangá spin-off mais vendido de Saint Seiya, né? Então, inicialmente, ele tinha vendas de 20 a 30 mil, né? Por volume. Teve um Gaiden que chegou a 31 mil. E, claro, não vende só no lançamento, ele vai vendendo com o tempo depois, né? E foi anunciado lá no Gaiden do El Cid que o Lost Canvas do 1 ao 25 tinha vendido 6,7 milhões, ou seja, 250 mil por volume. Tá? Que é um número razoavelmente bom, é um número muito bom, tá? O que significa que as vendas iniciais eram baixas, mas com o tempo o povo ia comprando. Tá? Eu só não vou dizer se for no Japão, só esse número, tá? Porque essa informação, se é no Japão ou é fora, é um pouco controversa. Mas ainda assim, 6,7 milhões é um número muito bom. É o spin-off em mangá mais vendido, que fez mais sucesso em mangá. Tá? Passando um pouco, nós temos a versão animada de The Lost Canvas. Tá? Aí é um pouquinho diferente. Tá? A versão animada de Lost Canvas lançou para DVD, lançou em pay-per-view, depois lançou em DVD. E as vendas dele foram basicamente metade, na primeira temporada, metade do que a saga do Elysius fez, né? E a segunda temporada, 1/3 do que a saga do Elysius fez. Então nós temos aí em média que a de Santuário teve uma média de 18 mil cópias por DVD. A Hades Inferno teve uma média de 7 a 8 mil por DVD. E o Elysius teve uma média de 4 a 5 mil por DVD. Tá? Lost Canvas, até errei na conta aqui. A primeira temporada fez 1.700 por DVD, 1/3 do Elysius. E a segunda temporada fez 900 por DVD. Tá? Esses dados eu tirei do grupo Next Dimension. Tá? Eu vou tentar deixar o link aqui na descrição depois. Tá? Mas vocês podem consultar lá. O grupo Next Dimension fez um compilado de todos os dados de venda de DVD. Tá? Então, foi bem relevante a pesquisa deles. Né? Então, o anime The Lost Canvas não conseguiu o mesmo sucesso que o mangá. O mangá foi o produto spin-off mais vendido. E o anime não. Apesar de no Ocidente, o anime ter trabalhado muito bem para fazer o povo conhecer e comprar o mangá. Mas os japoneses não olharam muito por esse lado. Né? Quer dizer, o mangá do Lost Canvas vendeu bem aqui. Mas será que teria vendido bem se as pessoas não tivessem conhecido graças à animação? Né? Mas eu acho que os japoneses não pensaram por esse lado. Né? Se tivessem pensado por esse lado, talvez não teriam cancelado o anime. Ou às vezes eles pensaram que o que tinha de anime já era o suficiente para vender o mangá, não precisava fazer mais anime, porque o povo já conheceu o mangá pelo anime. Né? Bom, é isso. Então o anime não fez pelos números, não fez um impacto numérico que o mangá fez. Apesar de, na América Latina e na Europa, principalmente na América Latina, no Brasil, ter feito bastante sucesso com o povo. Mas esse sucesso não se traduziu em números. Né? Passando para o próximo spin-off, Saint Seiya Omega. O Omega, ele foi o produto de Saint Seiya no Japão que conseguiu seu maior sucesso. Por quê? Gente, ele passou na TV. Anime que passa na TV já é diferenciado, já tem que ter bastante patrocínio, né? Não é a mesma coisa de você passar em streaming ou passar em canal fechado. Ele passou na TV. E nós temos números de audiência da primeira temporada. E teve um episódio, que foi o episódio 8, que ele bateu 2,9 de audiência. Gente, o Naruto, na época,
batia de 3 a 4 de audiência. Quer dizer, Sensei Omega conseguiu encostar em Naruto, que é um mega sucesso, né? Pra vocês terem uma ideia, na época a audiência de One Piece era 10, 11. A de Naruto era 3, 4. Né? Então o Sensei Omega conseguiu, em um episódio, encostar no Naruto. Isso já é bastante, gente. Isso já é muito, é de bater palma. Tanto que Omega estava planejado para uma temporada apenas, e eles estenderam para 2 temporadas, justamente porque os números estavam bem aceitáveis e as vendas de produtos estavam bem aceitáveis. Tá? Teve um rumor também, que não é tão confiável assim, que teve um episódio na segunda temporada que fez 3.1 de audiência. Mas essa informação já não é tão confiável assim, tá? Se vocês pesquisarem a audiência do Ômega da primeira temporada, vocês acham a lista direitinho, mas na segunda parou de vazar e vazou uma vez 3.1. E aí, como vazou uma vez só, é um pouco de desconfiar, tá? Quer dizer que o Ômega é um mega sucesso? Mais ou menos. Por quê? Apesar de ter acontecido isso no Japão, muita criança no Japão gostou, adultos também gostaram. Ele conseguiu trazer o Sensei de volta, né? No Ocidente, na hora de licenciar o Ômega para o Ocidente, deu defeito. Tá? A aceitação de Ômega no Ocidente foi complicada, ele não foi licenciado para todos os países rapidamente. Aqui no Brasil mesmo demorou muito para chegar os DVDs completos, não conseguiu licença para TV no Brasil. Alguns países da América Latina ele conseguiu, tá? Mas nos Estados Unidos também não conseguiu. Então, ele não teve a penetração de mercado no Ocidente que poderia ter, né? Eu acho que devido à mudança na estética, né? Eu acredito que o Ômega poderia ter sido tanto sucesso como foi no Japão, se tivesse uma estética mais agradável para o Ocidente. O Ocidente, fãs de Sensei no Ocidente, não gostaram daquela estética. Minha opinião apenas, tá? Bom, passando pro próximo derivado, a Lenda do Santuário, né? A Lenda do Santuário talvez tenha sido o derivado que mais gastou para fazer, né? Nós não temos o orçamento dele completo, vou explicar por quê. Nós não temos oficialmente. Porque ele foi feito na mesma engine, né, do Captain Harlock. E o Captain Harlock gastou 30 milhões para fazer, incluindo a engine. Então, quer dizer, o Senseiya, ele foi feito seguindo a engine do Captain Harlock. Eles não gastaram com a engine. Só com 1h30 de produção em CGI. Quer dizer, não é como se o Senseiya tivesse gastado 30 milhões também. Que o pessoal especulava. Não, o Captain Harlock gastou 30, o Senseiya gastou 30. Na verdade, esse número pode ser bem menor, justamente porque eles já tinham feito a engine, né? A bilheteria mundial foi 20 e poucos milhões. E eles lucraram, claro, com muitos licenciamentos e tal, né? Mas 20 e poucos milhões, talvez o filme tenha se pagado, mas não foi suficiente para lucrar, tá? O maior bilheteria do filme foi na China, 4 milhões e pouco. Depois veio o Japão, Brasil e México, 2 milhões e pouco cada um, né? Somando tudo, né? Dá uns 20, 21, 22 no máximo, somando o mundo inteiro, tá? Imagina se o filme gastou 10 milhões para fazer, e desses 20 e poucos milhões nem tudo volta para a Toei. Tem uma parte que fica no cinema, uma parte vai para a licenciadora, né? Então nem tudo volta para a Toei. Então pode ser sim que esse filme tenha dado prejuízo, pode ser, tá? Ele teve várias mudanças que o povo não gostou, teve algumas cenas que fizeram o povo virar hater do filme, né? Eu defendi muito esse filme na época porque eu gostei dele, mas muitas cenas dele fizeram o pessoal hatear muito o filme, né? E não precisava ter essa cena, gente. Não precisava ter o Máscara da Morte cantando, entendeu? Eu acredito que se o filme não tivesse Máscara da Morte cantando, o filme não ia tirar as qualidades positivas do filme. Ia só fazer o povo hatear menos, ia hatear menos, gente. Então, brigaram à toa com os fãs, né? Bom, passando para o próximo derivado, Santia Show. Santia Show começou lá em 2013, até um pouco antes da Lenda do Santuário.
Sansha Show em venda de mangá, ele nunca entrou no ranking Oricon. Então nós não sabemos quanto ele vende. Porém, sabemos que é menos de 20 mil inicialmente por volume. Tá? No Ocidente, ele chega a aparecer em alguns rankings, porém bem menor que o Lost Canvas. Então as vendas de mangás são vendas humildes, vamos dizer assim, suficientes para o mangá continuar. E nós não sabemos também se ele tem uma aceitação grande em leitores da revista Champion Red, porque se ele tiver bastante gente que lê a revista Champion Red e que gosta de Sansha Show, o mangá vai continuar para ter gente, né, para comprar a revista. Então, tem esse motivo. O anime de Sansha Show flopou. Por que eu digo flopou? Teve pouco acesso no Crunchyroll. Não teve muito acesso. Ele ficava ali na posição 13, 14 quando lançava, depois caía pra caramba, né? As vendas de bonecos de Sansha Show, o Saga vendeu bastante. A Shoko, ela inicialmente não vendeu bastante. Depois eles quebraram o preço na metade. E aí depois a gente observava lá no Amazon que sempre tinha que reestocar. Mas isso com o preço pela metade. O que já não adianta tanto, né? A Kyoko foi uma venda limitada, né? E os Cavaleiros de Ouro são relançamentos dos Cavaleiros de Ouro, né, gente? Então, é mais uma maneira de relançar os Cavaleiros de Ouro, né? Não sei se esse anime vai continuar. Talvez continue, porque a Toei não costuma deixar coisa pela metade, né? Não costuma. Mas, vamos ver, né? Vamos ver se a Toei vai continuar esse anime. Próximo, continuação de episódio G. Episódio G, Assassino. Da mesma maneira que Sansha Show é um spin-off que também nunca chegou no ranking Oricon. Ele tem vendas menores que o episódio G, o primeiro episódio G, porém maiores que o Sansha Show. Tá? Ele não aparece no ranking Oricon, porém nas lojas dá pra ver que o volume de Assassin sempre ficou acima do volume de Sansha Show. Menos mesma história sendo confusa, tendo todos aqueles problemas, a arte confusa, ele ainda ficava acima de Sansha Show. Também nunca ganhou uma animação. Tá? Porém, também foi suficiente para bancar outra continuação do Okada, dessa vez a última, episódio de Requiem. Esse nós não sabemos ainda o nível de sucesso que ele vai ter. Tem que esperar mais um pouquinho. Penúltima obra que eu vou falar aqui, Soul of Gold. Soul of Gold, eu considero a obra de Saint Seiya derivada com o maior sucesso de todas, né? Por quê? Por quê? Gente, tem os Cavaleiros de Ouro, né? E os fãs gostam muito dos Cavaleiros de Ouro, gente. Uma história só com os Cavaleiros de Ouro, mesmo que a história seja simples, muitas vezes ruim, ele tem momentos marcantes com os Cavaleiros de Ouro, fizeram a galera assistir pra caramba. Muita gente conhece, mesmo o público casual de Saint Seiya. Eu conheço gente que não tinha voltado a ver Saint Seiya até o Soul of Gold, né? Então, muita gente viu. Sem falar que ele estourou no mercado chinês. Pra vocês terem uma ideia, eu acompanhava na época os views de Soul of Gold e o site oficial também soltava, 10 milhões de views, 20 milhões de views, 30 milhões de views, né? E eu via no site chinês, era o IQYQY, eu acho que era o site, né? Que passava, era tipo um YouTube chinês, né? E era lá que o Soul of Gold era exibido. E o Soul of Gold, a proporção de views do Soul of Gold na China, comparado aos outros países, era gigante, né? O Brasil até começou grande, mas depois, gente, se bobear hoje, 80% das views do Soul of Gold foram na China. Tá? Ele estourou na China e hoje Saint Seiya ele é um sucesso na China. Muita gente conhece, jovens, adultos, adolescentes, crianças. Muita gente gosta, né? O jogo da Tencent está aí para provar que a China se levantou demais Saint Seiya. E o último é o KOTS, né? Knights of the Zodiac Saint Seiya, o Cavaleiros da Netflix, né? Nós temos algumas informações. Ele conseguiu
ficar no ranking dos 10 mais vistos da primeira temporada, quando ele lançou aqui no Brasil, as 10 animações mais vistas, né? As 10 séries mais vistas. E a segunda temporada não saiu número nenhum, tá? Não dá para saber, tá? Se ele numericamente está fazendo sucesso. Nós temos alguns indicativos. Ele não teve produtos lançados, né? Não teve bonecos, não teve nenhum tipo de brinquedo, não teve jogo de celular, jogo mobile do COTS. Ele não teve parceria dos personagens com o visual dele nos jogos atuais, no Cosmo Fantasy, né, naquele outro que fechou. Não teve. Licenciamentos de empresas americanas para outras coisas também não teve. Os licenciamentos que nós tivemos depois que o COTS lançou, como aqueles bonecos de linha menor que a Bandai lançou, são do clássico, né? E aquela coleção de bonecos cabeçudos lá, nossa, eu esqueci o nome daquela coleção, gente. Os bonecos cabeçudos com olhão grande assim, que o povo coleciona nos Estados Unidos. Bom, aqueles bonecos também estão lançando, né, bonecos Sensei, porém, tudo do clássico. Né? E esse produto é um produto comum nos Estados Unidos, hein? O povo colecionando nos Estados Unidos. Quer dizer, o código foi feito para os Estados Unidos e os americanos estão licenciando coisa do clássico, né? Então vamos dizer assim, se o COD serviu para alguma coisa, foi para abrir porta para o clássico. Agora, para criar uma nova geração de fãs que vão acompanhar e seguir aquilo, eu não sei se ele conseguiu. Vamos esperar aí a segunda temporada para ver se vai ser efetivo isso aí. Tá bom? Bom, não sei se teremos outros derivados de Sensei no futuro. Eu já disse que eu preferia derivados canônicos, né? Seria legal. Mas se vier um derivado não canônico também a gente aproveita, né? E vamos ver aí se algum derivado consegue aquecer, né, o coração dos fãs mais uma vez. Tá joia? Então é isso que eu queria falar do sucesso dos derivados Sensei. Vai ter algum dia aqui que eu vou falar sobre os números do clássico em si. Esse foi sobre os derivados. Tá joia, pessoal? Então é isso. Até mais. Comentem aqui, se inscrevam no canal e mostrem esse vídeo para os seus amigos. Tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.